A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que o Senhor nos deu para podermos meditar na sua santa palavra, aleluias, alimentar a nossa alma, o nosso espírito em nome de Jesus Cristo, amém? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o Devocional da Manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, de dar o seu like para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Estamos indo rumo aos primeiros 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda. Aleluias, e que Deus lhe retribua em dobro, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Hoje eu convido você a abrir em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 ao 8. 1 Pedro 4, do 1 ao 8. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho, também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Peço-te perdão pelos meus pecados, Pai, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa primeira carta do apóstolo Pedro, chegando aqui nessa parte, aleluias, né? O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, né, vem trazendo a memória ali dos irmãos naquela época, e Deus traz a nossa memória, né, hoje, de que Cristo padeceu por nós na carne. E aí vem dizendo: armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluias. Né? Então, irmãos, o que o apóstolo Pedro, né, quis dizer aqui pelo Espírito de Deus? De que o servo de Deus, ele deve viver aqui nessa terra, não no pecado, mas viver segundo a vontade de Deus, né? No tempo que resta aqui nessa terra, né, a gente precisa viver fora das concupiscências dos homens, das concupiscências da carne, dos desejos da carne, mas sim segundo a vontade de Deus, fugindo, né, dessas coisas que entristecem o coração de Deus, que nos afastam de Deus, que é o pecado. Aqui no versículo 3 fala: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Quer dizer, no tempo que a gente
não tinha recebido a Cristo na nossa vida, né? Antes de nós nos convertermos a Cristo, a gente andava dessa forma. E se porventura você que está aí do outro lado ainda anda, aleluias, né? Que você possa ter esse encontro com Cristo, abrir mão, né, desses desejos da carne, dessas situações que a gente acabou de ler aqui, né? E passe a viver uma vida segundo a vontade de Deus, porque a nossa vida terrena, irmãos, ela é passageira. A gente sabe, né? Hoje a gente de repente é um jovem ou uma adolescente, daqui a pouco é um jovem, daqui a pouco já se torna uma pessoa madura, né? Os que são privilegiados, né, têm uma vida longa, mas ela acaba. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer é obedecer a palavra de Deus para que a gente possa receber a vida eterna com Cristo. Aleluias, né? Então, fazer a vontade de Deus é se afastar dessas coisas que a gente leu aqui, olha, dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices, né? E abomináveis idolatrias. E aqui no versículo 4, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Quer dizer, as pessoas que ainda se encontram, né, dessa forma, que são considerados gentios, eles acham estranho, né, quando um servo de Deus para de fazer essas coisas. Eles vão criticar sim, vão falar mal sim, mas isso não importa, irmãos. O que importa é agradar a Deus. Conforme está aqui no versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, esses que blasfemam de nós, servos de Deus, eles um dia irão prestar conta a Deus, né? Aleluias, não cabe a gente ficar discutindo, não, irmãos, vamos fazer a nossa parte, né? E termos ali a nossa vida com o Senhor, e aquele que fala mal de nós, um dia vai prestar conta para aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Versículo 6, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Então, olha, já naquela época, né, o apóstolo Pedro falando sobre o fim de todas as coisas, quer dizer, vai chegar esse dia, irmãos. Não pense você, não pense eu, né, que por estar demorando que não vai chegar, porque a palavra de Deus ela é fiel, né? O nosso Deus cumpre as suas promessas. Então está escrito que vai chegar o dia em que Jesus vai voltar, né? Então, olha, a gente precisa estar sendo sóbrios, né? Vigilantes, né? E sempre em oração, para a gente não se afastar de Deus e para a gente poder herdar, aleluias, a vida maravilhosa e eterna que Ele tem para cada um de nós. Né? E aqui no versículo 8, aliás, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha só, irmãos, que coisa grandiosa, né? É mais uma vez o Senhor, aleluias, reafirmando a questão de nós amarmos uns aos outros, de termos amor pelo nosso próximo, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Irmãos, que palavra gloriosa, né? Uma palavra que traz um alerta para nós nos afastarmos do pecado, das coisas que os gentios fazem, né? Das coisas que o povo que está aí fora da presença de Deus faz, e nos aproximarmos de Deus, né? Aleluias, né? Sempre estando, aliás, sempre em oração, vigilantes, aleluias, né? E amando-nos uns aos outros, aleluias, porque esse amor vai cobrir uma multidão de pecados. Então fica com essa palavra da mesma forma que eu estou ficando, irmãos, né? Vamos nos apegar cada vez mais ao Senhor, buscando a Ele em oração, para a gente vencer o pecado, para a gente vencer as obras da carne, né? E produzirmos o quê? Frutos do Espírito, para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus por essa palavra grandiosa. E nessa hora eu convido você para nós estarmos fazendo a oração da fé, né? Coloque agora ali aos pés do Senhor aquilo que você precisa, confiante que o Senhor está te ouvindo e vai te atender em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Que o Senhor nessa hora possa contemplar a necessidade de cada um dos meus irmãos, Pai, atendendo-as conforme a vontade do Senhor. Pai, que nós não nos desviemos da sua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós fiquemos firmes nela, Pai. Ó Deus, sempre procurando orar ao Senhor. Pai amado, abençoa os teus filhos, Pai. Pai, aquele que se encontra enfermo, Pai, que possa receber a cura do Senhor. Aquele que se encontra ainda nesse mundo, Pai, pecaminoso, que possa receber, meu Deus, força para sair, meu Pai, dessa situação e se converter a Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que o Senhor visite os hospitais, Pai, onde estiver ali uma pessoa no leito, Pai, que o Senhor possa trazer a cura, Pai, a cura física e a cura espiritual. Abençoa os médicos, enfermeiros, que eles tenham, meu Pai, amor ao próximo cada vez mais, Pai, e que possam ali atender aqueles que estão sofrendo, Pai, com compaixão, com amor, Pai, com sabedoria do alto. Meu Deus, abençoa também aquele que se encontra no orfanato, no asilo, Pai, caído nas ruas, numa prisão. Pai, que seja liberto, meu Deus, pelo poder do teu sangue, Jesus querido. Pai amado, entregamos tudo em tuas mãos, Pai, pedindo ao Senhor que continue conosco, abençoe a nossa noite, tenhamos uma noite de paz, de descanso, Pai, uma noite onde a presença do Senhor seja manifesta, Pai, na nossa vida. Muito obrigada por tudo, continue conosco, Pai, nos dando sabedoria do alto, Pai querido, guardando a nossa vida e a nossa família. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.